Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Até aqui, expomos a necessidade de que todos temos da devoção à Santíssima Virgem. Mister se faz, pois, expõe que consiste essa devoção. Eis que farei com a ajuda de Deus, após propor certas verdades fundamentais que clarearão essa tão grande e sólida devoção que quero revelar. Primeira verdade. Jesus Cristo, Salvador nosso, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. Do contrário, seriam falsas e vazias. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo. Trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo o homem perfeito em Cristo, pois só nele habita a total plenitude da divindade e de todas as outras plenitudes de graças, virtudes e perfeições, porque só nele recebemos todas as bênçãos espirituais, porque ele é o nosso único mestre, que nos deve ensinar, o nosso único Senhor, de quem devemos depender, o nosso único chefe, a quem nos devemos unir, o nosso único exemplo, a quem nos devemos conformar, o nosso único médico, que nos deve curar, o nosso único pastor, que nos deve apacentar, o nosso único caminho, pelo qual devemos andar, a nossa única verdade, em que devemos crer, a nossa única vida, que nos deve vivificar, e o nosso único tudo, que em tudo nos deve bastar. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu, pelo qual nos havemos de salvar, além do nome de Jesus. Deus não nos dera nenhum outro fundamento para a nossa salvação, perfeição e glória, senão a Jesus Cristo. Qualquer edifício que não esteja fundado sobre esta pedra inamovível foi construído sobre areia movediça e, infalivelmente, cedo ou tarde, cairá por terra. Todo fiel que a ele não se une, qual ramo ao tronco da videira, cairá, secará, e já não servirá senão para ser lançado ao fogo. Se somos em Cristo, e Cristo em nós, não há por que temer a condenação. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem criatura alguma nos pode fazer mal, posto que nada nos pode separar da caridade de Deus que está em Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo podemos. Dar ao Pai toda a honra e toda a glória, na unidade do Espírito Santo. Fazermos-nos perfeitos e ser ao nosso próximo um bom odor de vida eterna. Se, pois, estabelecermos a sólida devoção à Santíssima Virgem, será para mais perfeitamente estabelecer a devoção a Jesus Cristo, para descobrir às almas uma via fácil e segura de encontrar a Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Cristo, deverá rejeitar-se como uma ilusão demoníaca. Porém, muito pelo contrário, como já mostrei e tanto mais hei de mostrar, essa devoção é-nos necessária para com perfeição encontrar e amar com ternura a Cristo e a Ele fielmente servir. Volto-me ora um pouco para vós, ó meu amável Jesus, para amorosamente queixar-me a vossa divina majestade de que a maior parte dos cristãos, até entre os mais sábios e doutos, não conheça a necessária ligação que existe entre vós e a vossa Santa Mãe. Vós sois, Senhor, sempre com Maria, e Maria é sempre convosco, e não pode ser sem vós. Não fosse assim, deixaria ela de ser o que é. De tal sorte, ela se transformou em vós pela graça, que já não vive e nem existe.
Sois vós apenas, meu Jesus, que nela viveis e reinais com mais perfeição do que em todos os anjos e bem-aventurados. A quem vos conhecesse a glória e o amor que recebestes dessa admirável criatura, teria por vós e por ela sentimentos bem distintos dos que tem. Tão intimamente ela está a vós unida, que mais fácil fora separar a luz do sol ou o calor do fogo. E digo mais, tanto facílimo seria de vós separar a todos os anjos e santos do que a divina Maria, pois que ela vos ama com tanto mais ardor e tanto mais perfeitamente vos glorifica do que todas as demais criaturas somadas. Depois disso, meu amável mestre, não é coisa de dar pena e espantar-se o ver a ignorância e as trevas dos homens do mundo com respeito à Santa Mãe de Deus? Já não falo dos idólatras e pagãos, que em vos não conhecendo, nem cuidando de conhecer a ela, tampouco falo dos hereges e cismáticos, que não cuidam de ser devotos à vossa Santa Mãe, estando já de vós e de vossa Santa Igreja separados. Mas falo dos cristãos católicos e até dos doutores, que entre eles há, cujo ofício era ensinar a todos a verdade, que vos não conhece, nem a vossa Santa Mãe, afora de uma maneira especulativa, árida, estéril e indiferente. Tais senhores falam tão pouco de vossa Santa Mãe e da devoção que se lhe deve, pois dizem temer que dela se abuse, lançando-vos em rosto injúria, por honrá-la em demasia. Quando ouvem ou veem um devoto da Virgem Santíssima falar tantas vezes dela, de maneira enternecida, forte e persuasiva, como meio seguro sem ilusão, um caminho curto sem perigo, uma via imaculada sem perfeição, e um maravilhoso segredo pelo qual se vos há de encontrar e perfeitamente amar, voltam-se contra ele e milhares de razões falsas lhe dão a provar-lhe que não é preciso falar tanto da Santíssima Virgem, que muitos abusos há nessa devoção e que urge aplicar-se a destruí-los e a falar mais de vós, em vez de conduzir às gentes a devoção à Santíssima Virgem, a quem já amam assaz. Ouvimo-los por vezes a falar da devoção à vossa Santa Mãe, não para afirmá-la e disseminar, mas para destruir os abusos que dela se fazem, ao passo que estes mesmos senhores não têm piedade nem terna devoção a vós, posto que não a têm por Maria. Eles julgam o rosário, o escapulário e o terço como devoções afeminadas, própria de ignorantes, sem as quais não podemos nos salvar. E se tão logo lhes cai em mãos algum devoto da Santíssima Virgem, habituado a recitar o terço ou qualquer outra prática de devoção a ela, com pressa lhe alteram o espírito e o coração. Em vez do terço, aconselham-no a rezar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham-no a devoção a Cristo. Ó meu amável Jesus, possui o vosso espírito essa gente? Eles vos agradam em seu agir? Agrada-vos o não se empenhar em agradar a vossa mãe, por receio de vos desagradar? Impedirá porventura a devoção à vossa mãe, a vossa? Atribuir-se a ela, a si mesma, a honra que recebe? Acaso ela forma um grupo à parte? Acaso seja ela uma estranha sem qualquer ligação convosco? Entregar-se a ela e amá-la significa separar-se ou afastar-se do vosso amor? Todavia, meu amável mestre, a maioria dos sábios, por castigo de seu orgulho, não mais desviariam as almas da devoção à vossa Santa Mãe, nem lhe votariam mais indiferença,
se tudo o que venho a dizer seja verdade. Livrai-me, Senhor, livrai-me de suas práticas e sentires, e dai-me participar dos sentimentos de gratidão, de estima, de respeito e de amor que vós mesmo tendes à vossa Santa Mãe, em ordem a vos amar e glorificar, na medida em que vos imitar e mais de perto seguir. Como se nunca houvesse eu louvado a vossa Santa Mãe, dai-me a graça de a louvar com dignidade. Apesar dos seus inimigos, que são também os vossos, e que diga eu com os santos, não julgue alguém que ser-lhe-á Deus propício, se a sua mãe bendita ofende. Para conseguir de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Santa Mãe e inspirá-la a toda a terra, concedei que vos ame ardentemente, e para tal, recebei a inflamada oração que vos elevo com Santo Agostinho, mas os verdadeiros amigos vossos. Ó meu bom Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio todo bondade, meu bem amado de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei ou desejei em toda a minha vida outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arde em desejos de vós, Senhor Jesus. Que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante, já basta de delongas. Apressai-vos a atingir ao fim, porque aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim. Acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor, que seja o princípio de um incêndio todo divino. Arda incessantemente sobre o altar do meu coração, inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma, que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, toda consumida no vosso amor. Amém. Assim seja. A essa oração de Santo Agostinho, possam rezar todos os dias pedindo o amor de Cristo que buscamos por meio de Maria. Segunda verdade, devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que não somos nossos, segundo diz o apóstolo, mas dele, como membros e escravos seus, que tão caro custamos, comprados pelo preço infinito de seu sangue. Porventura não sabeis que os vossos membros são templo do Espírito Santo, que habita em vós, que foi dado por Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, e trazei a Deus no vosso corpo.
Antes do batismo, éramos escravos do diabo, e o batismo nos fez escravos de Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para dar frutos por este homem Deus, glorificá-lo em nossos corpos e fazer-lhe reinar em nossa alma, porque somos sua conquista, seu povo por aquisição e herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara. 1. As árvores plantadas no curso das águas da graça, no campo da igreja, que há de dar frutos em seu tempo. Ele será como a árvore que está plantada junto às correntes das águas, que a seu tempo dará o seu fruto, e cuja folha não cairá, e todas as coisas que ele fizer serão prósperas. 2. Aos ramos da videira, cujo tronco é Cristo, que há de dar boas uvas. Eu sou a videira e vós as varas. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 3. Há um rebanho, cujo pastor é Cristo, que há de multiplicar-se e dar leite. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. 4. A boa terra, cujo agricultor é Cristo, onde a semente se multiplica, produzindo 30, 70 ou 100 por 1. Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou ao servo inútil, a cujo talento não deu valor. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber frutos das nossas diminutas pessoas, a saber, nossas boas obras, pois que elas só a Ele pertencem. Criados em Jesus Cristo para fazer boas obras. Efésios 2:10. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas boas obras, e que lhe devemos servir não só como servos assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. 2 maneiras há debaixo do sol de pertencer a alguém e de cuja autoridade depender, a saber, a simples servidão e a escravidão, o que ou nos torna servo ou escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, o homem se compromete a servir alguém por um tempo, por meio de uma paga ou recompensa. Pela escravidão, o homem depende de alguém por toda a vida, devendo servir a seu senhor, sem esperar paga nem recompensa, como fosse um de seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e morte. 3 sortes há de escravidão: de natureza, de coação e de vontade. Do primeiro modo, toda criatura é escrava de Deus. Do Senhor é a terra e tudo o que ela encerra. Salmo 24, 1. Do segundo, os demônios e condenados. Do terceiro, os justos e os santos. A escravidão de vontade é a mais perfeita e gloriosa para Deus, que olha o coração, pede o coração e se chama Deus do coração ou da vontade amorosa, visto que por esta escravidão escolhe-se acima de tudo a Deus e ao seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. Enorme diferença há entre o servo e o escravo. O servo não dá tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que por si mesmo venha a possuir a seu senhor. O escravo, porém, se dá todo inteiro, tudo o que possui e tudo o que venha a possuir a seu senhor, sem acepção de nada. O servo
exige paga pelo serviço que faz ao mestre, mas o escravo nada pode exigir, por mais assíduo que seja, por maior o engenho, por maior a força com que trabalha. O servo pode deixar o seu senhor quando bem entender, ou pelo menos quando extinguir o tempo de seu serviço. O escravo, porém, sequer tem o direito de fazê-lo. O mestre do servo não lhe tem direito algum de vida ou morte, de sorte que, se lhe matar, qual fosse um de seus animais de carga, cometeria injusto homicídio. O mestre do escravo, todavia, tem sobre ele, por lei, direito de vida e morte, podendo vender a quem quiser, ou matá-lo, como sem comparação falo-ia a seu cavalo. Por fim, por um só período, o servo serve ao mestre, mas o escravo é para sempre. Nada há entre os homens que nos faça pertencer mais a alguém do que a escravidão. Tampouco haja entre os cristãos o que nos dê mais pertença a Cristo Jesus e a sua Santa Mãe do que a escravidão de vontade, segundo o exemplo do próprio Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo. Aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo reconhecido por condição como homem. E o da Santíssima Virgem, que a si mesma se chama serva e escrava do Senhor. Gaba-se santamente o apóstolo, chamando-se Servus Christi. Tantas vezes as Sagradas Escrituras chamam os cristãos de Servus Christi, servos de Cristo. Esta palavra servos, segundo a observação acertada de um homem ilustre, outrora significava apenas escravo, porque ainda não existiam servos tais como os de hoje. Os senhores só eram servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Concílio de Trento, de modo a extinguir todo o foco de dúvida sobre os sermos escravos de Jesus Cristo, exprime-se com termo inequívoco, chamando-nos Mancipia Christi, que significa escravos de Cristo. Dito isto, digo que devemos ser de Cristo e lhe servir, não só como mercenários, mas escravos de amor, que por efeito de um grande amor, doemo-nos e nos abandonemos a servir-lhe na qualidade de escravos, pela só honra de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. Já o batismo nos fez escravos de Cristo. Os cristãos, ou somos escravos do demônio, ou escravos de Cristo. O que digo de modo absoluto de Cristo, digo relativamente a Santa Maria, a quem Jesus Cristo, havendo-lhe escolhida por companheira inseparável de sua vida, morte, glória e poder sobre o céu e sobre a terra, dera-lhe por graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que por natureza possui. O que a Deus convém por natureza, a Maria convém por graça, dizem os santos, de sorte que, segundo os mesmos, havendo ambos a mesma vontade e o mesmo poder, possuem também os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, assim, de acordo com o sentir dos santos e dos diversos homens ilustres, dizer-nos e fazer-nos escravos amorosos da Santíssima Virgem, a fim de mais perfeitamente sermos escravos de Cristo. A Santíssima Virgem é o meio pelo qual Cristo, Senhor nosso, se servira para vir a nós, e, portanto, o meio pelo qual devemos nos servir para chegar a Ele, posto que ela não seja como as demais criaturas, as quais, se nos apegarmos, seria antes distanciar de Deus do que dele aproximar. Contudo,
A mais forte inclinação de Maria é de unir a Cristo, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que a Ele cheguemos por sua Santa Mãe. E tudo isso o honra e agrada, tanto como agradaria a um rei se alguém, para mais perfeitamente ser-lhe súdito e escravo, far-se-ia também escravo da rainha. Por isso os santos padres e São Boaventura, depois deles, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a nosso Senhor. Ademais, se como já disse, a Santíssima Virgem é a Rainha e Soberana do céu e da terra, eis que tudo está sob o poder de Deus, até a Virgem, eis que tudo está sob o poder da Virgem, até Deus. Dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura. Não possui ela tantos súditos e escravos, quantas sejam as criaturas? Acaso seja razoável que entre tantos escravos de coação não haja também os de amor que, por boa vontade, escolheram, na qualidade de escravos, Maria por soberana? Até os homens e demônios têm escravos voluntários, e não os terá Maria? Não terá um rei por honroso que a rainha sua companheira tenha escravos com direitos sobre os quais de vida e morte, pois a honra e o poder de um é a honra e o poder do outro. Pode-se acreditar que nosso Senhor, como o melhor de todos os filhos, tornou a sua Santa Mãe participe de todo o seu poder. Ache ruim que ela tenha escravos? Haja ele menos respeito e amor à sua mãe do que Assuero teve por Esther ou Salomão por Betsabé? Quem o ousará dizer ou mesmo pensar? Porém, onde minha pena me conduz? Por que aqui me detenho a provar coisa tão óbvia? Que importa se há quem não queira que os outros se digam escravos de Santa Maria? Faça-se e diga-se escravo de Cristo. É o mesmo que o ser da Virgem, já que Cristo é o fruto e a glória de Maria. Isso perfeitamente se fará por meio da devoção de que mais adiante falaremos. Terceira verdade. Nossas melhores ações são, de ordinário, maculadas e corrompidas pelo fundo de maldade que em nós reside. Quando se despeja água limpa e clara numa vasilha de mau cheiro, ou vinho numa pipa cujo bojo está azedo por causa do outro vinho que antes aí estava, a água límpida e o bom vinho vão azedar e tanto mais feder. Assim também, quando Deus despeja no vaso de nossa alma, azedada pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou o delicioso vinho de seu amor, tais dons ordinariamente se estragam e se contaminam pelo mau fermento e ruindade do solo da nossa alma desnutrida pelo pecado original. Nossos atos, até os virtuosos e mais sublimes, são por ele marcados. É, pois, de suma importância para conseguir a perfeição, que sem unir-se a Cristo não se obtém esvaziarmos-nos do que há de mal em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha da alma, nos dará as costas e a nós não se unirá. Para nos esvaziar de nós mesmos, é preciso primeiro conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, nossa incapacidade de todo bem útil à salvação, nossa debilidade nas coisas, nossa invariável inconstância, o quão indignos somos de toda a graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado dos nossos primeiros pais nos azedou quase inteiramente. Estragou e corrompeu como o fermento azedo, que entumece a massa onde é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, seja qual for, incham nossa concupiscência, nossa debilidade, nossa inconstância e nossa corrupção, cuja sujeira residual vai ficando impressa em nossas almas. Nossa alma, unida ao corpo,
tornou-se tão carnal que passou a chamar-se corpo, porque toda a carne, todo homem, tinha corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6,16. Só o orgulho e a cegueira da mente, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, as paixões desordenadas e as doenças do corpo é que trazemos com parte. Somos por natureza mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais vis que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais frágeis que os juncos e mais inconstantes que os cataventos. No fundo, só temos o nada e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Dito isso, é de se admirar que nosso Senhor tenha dito que, para lhe seguir, há que renunciar a si mesmo e odiar a sua alma, e que quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem odeia, a salvá-la, em sabedoria infinita, que não sem razão nos deu mandamentos, ordena a que nos odiemos apenas porque somos digníssimos de ódio, digno de amor só Deus, digno de ódio só nós. Em segundo, para nos despojar de nós mesmos é preciso todos os dias morrer para si, ou seja, é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do corpo. É preciso ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir das coisas do mundo como se delas não servíssemos. É isso o que São Paulo chama de morrer todo dia. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fique fecundo, mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Se não morrermos para nós mesmos, nem se as mais santas das nossas devoções nos não conduzirem a essa morte profícua e necessária, serão sem valor os nossos frutos, inúteis as nossas devoções e a nossa justiça manchada pelo nosso amor próprio e vontade egoísta. O que fará Deus ter por abominação os maiores sacrifícios e as melhores obras que fizermos? E na hora da nossa morte, nos veremos de mãos vazias de méritos e virtudes, sem qualquer centelha de amor puro, que só se dá às almas cuja vida passa oculta com Jesus Cristo em Deus. Em terceiro, é preciso escolher dentre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que melhor conduz à morte de si mesmo. Eis a melhor e mais santificante. É preciso lembrar-se de que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel, nem tudo que é fácil de fazer e praticado pela maioria é o mais santificante. Assim, como na natureza existem segredos para em pouco tempo executar certas operações, fácil e com economia, assim também na ordem da graça existem segredos para em pouco tempo, com doçura e facilidade, realizar operações sobrenaturais, esvaziar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. A prática que vos quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecidos da maioria dos cristãos, conhecidos de poucos devotos e praticados e saboreados por ainda menos. Começo a revelá-la através da quarta verdade, que é uma consequência da terceira. Quarta verdade. É mais perfeito, posto que mais humilde, não aproximar de Deus por nós mesmos, sem um mediador. Sendo tão corrompido nosso íntimo, como acabo de mostrar, se nos apoiarmos em nossos próprios trabalhos, engenhos e preparos para chegar a Deus e agradar-lhe, é de certo que toda a nossa justiça será suja ou de pouco peso perante Deus, a fim de levar-lhe a unir-se a nós e a nos ouvir. Não foi sem razão que Deus nos dera mediadores junto à sua majestade. Ele viu nossa indignidade e nossa incapacidade.
apiedou-se e, para nos dar acesso à sua misericórdia, encheu-nos de poderosos intercessores junto à sua grandeza, de sorte que desprezar seus mediadores e aproximar-se diretamente de sua santidade sem nenhuma recomendação é faltar à humildade, ao respeito devido a um Deus tão excelente como santo. É fazer menos caso do Rei dos Reis do que se faria a um rei ou príncipe da terra, de quem não gostaríamos de nos aproximar sem algum amigo que falasse por si. Nosso Senhor é nosso advogado e nosso nobre mediador de redenção junto a Deus Pai. É por ele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por ele que temos acesso junto à sua majestade, jamais devemos nos apresentar diante dela sem o amparo e o revestimento dos seus méritos, à maneira do humilde Jacó, que se aproximou coberto de pele de cabrito ante seu pai Isaque, a fim de receber a bênção. Não teríamos porventura necessidade de um mediador junto ao mediador por excelência? Acaso seja assim tão grande a nossa pureza, para nos unirmos diretamente a Ele e por nós mesmos? Não é Ele Deus, em tudo igual a seu Pai, e por conseguinte, os santos dos santos tão dignos de respeito quanto o Pai? Se pela sua caridade infinita, fez-se Ele de nós, nosso fiador e mediador, junto a Deus, seu Pai, por aplacá-lo e pagar-lhe o que devíamos. Acaso seja isso razão plausível de lhe ter menos respeito e temor da majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente com São Bernardo, que precisamos de um mediador junto ao mediador por excelência, e que a Divina Maria é a mais capaz de cumprir este ofício de caridade. É por ela que Cristo veio a nós, e é por ela que a Ele devemos chegar. Se temermos ir diretamente a Cristo Deus, por causa de sua infinita grandeza, ou por causa da nossa baixeza, ou dos nossos pecados, imploremos com ousadia o auxílio e a intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa, ela é eterna, nada nela há de austero ou repulsivo, nada de muito sublime e brilhante. Ao contemplá-la, contemplamos a nossa natureza pura. Ela não é o sol, que por cuja viveza dos raios nos cegaria, por causa da nossa fraqueza. Ela, porém, é doce e bela como a lua, que recebe luz do sol e a regula conforme a nossa pequena força. Tão caridosa ela é, que a ninguém que lhe busca intercessão expulsa, seja qual for o pecado, porque, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, de ninguém que, havendo recorrido a Santa Maria com perseverança e confiança, fosse por ela desamparado. Tão poderosa ela é que nunca suas súplicas foram rejeitadas. Basta-lhe mostrar-se ante o Filho, a fim de algo pedir-lhe, de pronto ele a acolhe e a atende. E é sempre amorosamente vencido pelas orações, pelas entranhas e pelos seios de quem mamou, de sua amada Mãe. Tudo isso foi retirado de São Bernardo e São Boaventura, de sorte que, segundo eles, temos de galgar 3 degraus para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria, o segundo, Cristo, e o terceiro, Deus Pai. Para chegar a Cristo é preciso chegar a Maria, nossa medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai eterno é preciso chegar a Cristo, nosso mediador de redenção. Pois bem, pela devoção a que segui exporei, deve-se observar perfeitamente essa ordem. Quinta verdade. É muito difícil, pela nossa fraqueza e fragilidade, conservar as graças e os tesouros que de Deus recebemos. Porque possuímos este tesouro que vale mais do que o céu e a terra em vasos frágeis, num corpo corruptível, numa alma débil e inconstante, que bastam nada para perturbá-la e abatê-la. Porque os demônios, que são finos ladrões,
nos querem surpreender de súbito e velam à espreita dia e noite. Vigiam pelos arredores sem cessar para nos devorar e arrebatar de uma só vez, através de um pecado, tudo o que conseguimos de graças e méritos em tantos anos. A malícia, a experiência, a astúcia e a multidão deles nos devem incutir terrivelmente o medo de uma tal infelicidade, posto que houve pessoas com mais graças, mais ricas em virtudes, mais experimentadas na vida e mais elevadas em santidade, que foram por ele surpreendidas, violadas e funestamente pilhadas. Quantos cedros do Líbano e quantas estrelas do firmamento foram vistas a miseravelmente cair e perder todo o brilho e a nobreza em pouco tempo. De onde vem essa mudança esquisita? Não foi por falta de graça, pois a graça não falta a ninguém, mas de humildade. Acreditaram-se capazes de proteger seus tesouros em si mesmos e se fiaram e se ampararam. Creram protegidas demais as suas casas e julgaram os seus cofres fortes o bastante para guardar o preciosíssimo tesouro da graça. E foi por causa dessa confiança desapercebida que em si mesmos tinham, embora lhes parecesse que se amparavam unicamente na graça de Deus, que o Senhor, sumamente justo, permitiu que fossem roubados, abandonando-os a si mesmos. Ai de mim, se soubessem da admirável devoção que logo exporei, teriam confiado seus tesouros a uma Virgem poderosa e fiel, que os guardaria como bem próprio, como um dever de justiça. É difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Tão corrompido é hoje o mundo, que parece ser lei que os corações religiosos sejam sujos, se não de lama, ao menos da poeira de si mesmo, de sorte que é uma espécie de milagre quando alguém se mantém firme em meio a essa torrente impetuosa, sem ser com ela arrastado em meio a esse mar tempestuoso, sem se afogar ou ser roubado por piratas e corsários, em meio a esse ar pestilento, sem ser envenenado. É a Virgem fidelíssima sem igual, contra quem a serpente nunca teve vez, que faz esse milagre, à mercê dos que belamente a amam.